Boa noite, irmãos queridos, boa noite, irmão Fabiano, irmão Robson, irmão Rogério Buzzi, e os irmãos que já estão na sala desde bem cedo lá, o Rudinei Fernandes, o Pedro Sampaio, o Rodolfo Natali, deixa eu ver, o Daniel Yamada, aqui está conosco mais uma vez, aqui, esse irmão já assistiu boa noite, irmãos queridos, estudos conosco. Deixa eu encerrar aqui. O Pedro Sampaio, Daniel Yamada, a Sueli Gutierrez está conosco também. O Rogério Alves entrou aí também. Boa noite, irmão. A Daniela Edson Dresch. A Bela Dantas Rocha. Boa noite, irmã. Seja bem-vinda, viu? Maria Conceição está conosco também, irmã de São Paulo, que nós conhecemos já. A Paula Shirlene, boa noite, irmã, fique com Deus aí. Bom estudo para vocês aí, nós vamos dar início. O irmão Fabiano vai iniciar a sua participação e fazer uma oração. Por favor, irmão. Boa noite, irmão Marcílio, irmão Rogério, irmão Robson e demais irmãos que se encontram conosco na sala. Que a graça e a paz do nosso Deus seja multiplicada. Então vamos orar. Amém. Vamos elevar nossas orações ao nosso Deus. Vamos colocar aqui de joelho também. Vamos orar então. Santo e poderoso, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, agradecemos ao Senhor por nos dar o fôlego da vida para que possamos estar nesse momento dirigindo a nossa voz ao Senhor, sabendo que o Senhor sabe de tudo, escuta e sabe de tudo antes até mesmo que a gente fala. Então pedimos que o Senhor sonde nossos corações. Amém. E nos ajude, Senhor, mudando a nossa natureza a cada dia, nos ajuda, nos convencendo das nossas falhas, para que venhamos a estar convencidos que não podemos estar conformados com nós mesmos. Nosso Deus, nós pedimos a sua misericórdia pelo sangue de Jesus. Amém. Pelo sacrifício que foi feito em nosso favor, nós pedimos que anule nossos pecados nesse momento. Nosso Deus, agradecidos estamos porque realmente só um Pai de amor poderia fazer isso por seres tão medíocres como nós, imerecedores de qualquer coisa. Mas agradecemos ao Senhor que pelo seu amor nos revelou o Filho como sacrifício perfeito por nós. E nós colocamos aqui o irmão Rogério, o irmão Marcílio, o irmão Robson, o irmão Juliano, o irmão Stefano, que não está conosco também, mas nós colocamos ele em tua presença, os demais irmãos, a irmã Maria Eugênia, os irmãos que participam na sala. Nosso Deus, nos ajuda para que cada dia estejamos sustentados pela tua mão da graça. E o Senhor nos conceda do seu Espírito, nos conceda poder para superar o mal e o pecado que há em nós. Nos transforma, nos limpa pela tua graça, nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, mais uma vez a irmã Joana também chegou na sala conosco aí. Boa noite, irmã, seja bem-vinda. Nós vamos dar mais um passo em direção ao caminho do Senhor. Irmão Rogério, com o irmão. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Amém. Nós, como somos um povo chamado por Deus para apresentar ao mundo as verdades presentes, essas verdades que foram esquecidas ou que acabaram sendo simplesmente eliminadas do contexto nos dias de hoje em que vivemos, é muito comum que nós acabemos, como Jesus disse, né, que nós não devemos nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. O inimigo trabalha forte hoje, tentando desviar, em primeiro lugar, para a esquerda. Quando ele tenta nos desviar para a esquerda, ele trabalha da seguinte maneira: você entendeu, você não conhece a Bíblia.
Então, ele te diz o seguinte, por exemplo, a respeito de uma doutrina, que hoje é uma doutrina também esquecida, que é a doutrina do santuário, por exemplo. Né? A doutrina do santuário, que é apresentada no livro de Hebreus. Então, o inimigo diz, não existe um santuário. E você, assim, é desviado para a esquerda. Você acaba imaginando que não exista um santuário. Se você já é uma pessoa que conhece um pouco a Bíblia, o diabo chega até você, ele jamais te dirá que não existe um santuário. Ele olha para você e diz assim, não, essa é uma pessoa que lê a Bíblia. Esse aí não adianta dizer que não existe santuário, porque esse crente é um dos crentes que lê a Bíblia, então nisso ele não cai. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar um falso conceito sobre o santuário. É como também o inferno. O inferno é bíblico, né? O inimigo, alguns ele diz que o inferno não existe, a outros ele vai inventar o inferno católico e as pessoas então têm mais possibilidade de cair. Esse é o desvio para a direita, é quando o inimigo pega uma verdade e faz com que ela seja transformada numa mentira. Ou seja, ele não diz que aquilo não existe, ele simplesmente transforma aquilo que foi dito. Ele usou disso contra Eva, né? Contra Eva, ele diz, é assim que Deus disse, não se pode comer de nenhuma fruta do jardim, e ela passa a tentar defender a Deus e caiu nisso por não conhecer profundamente a palavra de Deus. Ou seja, aquilo que Deus já havia dito a Eva, ela tenta citar como se Deus houvesse dito, e ela usa uma palavra que Deus não havia dito, o inimigo toma essa palavra e aí ela cai. Né? Nós somos um povo, repetimos, chamados por Deus para pregar a verdade presente, e aqueles que estão, eu vejo alguns, pelo menos alguns nomes novos hoje aqui, que Deus abençoe grandemente a todos que estão chegando. O irmão Daniel, que estava com saudade já desse irmão, uma vez a gente conversou um pouquinho aqui, mas foi suficiente para esse irmão ficar grudado no meu coração aí. O Rudinei, o irmão Pedro Sampaio, de vez em quando a gente conversa alguma coisa. Nós não temos assim um contato muito profundo com esses irmãos e essas irmãs todos, mas acreditem, esses irmãos já moram no nosso coração e a gente tem assim já um carinho especial por todos eles, né? De qualquer modo, essas pessoas que estão chegando, iniciando conosco o estudo, irmãos, existem pelo menos 2 textos que nós temos que não são estudos, mas são conceitos sobre o estudo da palavra de Deus, que nós temos que ter assim bastante cuidado sempre quando falamos das coisas, daquilo que tem a ver com o tempo presente em que vivemos. Dentre tudo que temos estudado, né, um texto é muito importante que os irmãos não esqueçam nunca, aqueles que estão conosco e aqueles que estão iniciando, tenham no seu coração. Irmãos, nada há de novo debaixo do sol. O que foi, isto é o que há de ser. É um texto que está em Eclesiastes 1:9, é um texto que ele lança um conceito base para todos que querem estudar as profecias. Deus mostra ali não apenas o seu cuidado, mas aquele que é o eterno, aquele que não é, né, desde a eternidade, como é o Filho, como é o Messias, né, mas aquele que é de eternidade a eternidade, por isso chamado por muitos com muita propriedade também de o eterno. Este é quem mostra o controle absoluto que ele tem da história. Por que ele tem esse controle absoluto da história? Porque ele permite que aquilo que aconteceu no passado volte a acontecer para que o seu povo, os seus servos não se percam. Olhando para o que aconteceu no passado, olhando como esse Deus agiu no passado, eu vejo como ele vai agir no futuro, uma vez que a promessa dele é: eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. Né? Então, esse Deus mostra esse ensino para nós. Outro conceito nosso é, né, o conceito do que chamamos e denominamos de verdade presente. A pergunta que Cristo faz logo após a profecia de Mateus 24 que estamos estudando hoje. Logo após a profecia de Mateus 24, nos versículos 45 e 46, ele pergunta a todos aqueles que querem ser servos dele. Ele diz:
Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Então ele faz uma pergunta a cada um dos amados irmãos e irmãs que estão nos ouvindo nesta noite, faz uma pergunta a todos que nos ouvirão um dia. Ele diz o seguinte: irmão Robson, irmão Hudson, irmã Rosa, irmã Marta, irmã Cris, irmão Marcílio, irmão Rogério Alves, irmã Marta, irmão Paula Shirlene, irmão Renato, Michele, Rudinei, irmão Robson, Giovanni, Pedro Sampaio, meus irmãos e irmãs, vocês são meus servos, fiéis e prudentes, e que eu constituí sobre a casa de vocês, sobre o teu vizinho, sobre o teu próximo, sobre os teus amigos, sobre os teus colegas de trabalho, sobre aqueles que têm contato contigo, para que você dê o sustento a eles no tempo certo, ao seu tempo. Ou seja, vocês são fiéis e prudentes como o meu servo Noé, que apresentava uma verdade para o seu tempo, que apresentava a destruição do mundo através do dilúvio, ainda que fosse chamado de louco, ainda que fosse chamado de fanático, vocês são fiéis a mim e dão a mensagem que eu lhes pedi para dar a esse mundo que está perecendo pela falta de profecia? Não esqueçam, a Bíblia é fantástica também nesse aspecto. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, amados irmãos e irmãs, as igrejas hoje estão corrompidas pela falta de profecia bíblica. As revelações nas igrejas hoje Deus me mostrou que você vai ter um carro novo, Deus me mostrou que as tuas dificuldades terminam hoje, Deus me mostrou... Deus não está preocupado, irmãos, em dar carro novo ou casa nova. Deus não está preocupado se você vai ou não vai ter, vai ou não vai ficar rico. Deus está preocupado em primeiro lugar com a tua salvação. Se Ele te der um carro novo e esse carro virar o teu ídolo, como dizem inclusive as propagandas de televisão, brasileiro é louco por carro. Se nós brasileiros de fato somos loucos por carro, é uma bênção que Deus nos dá de não dar carros novos para nós, porque aquele carro vai virar o nosso ídolo. E Jesus foi também fantástico nisso. Quando uma multidão estava seguindo ele, porque havia feito os milagres que ele fazia, ele disse, olha, ele havia alimentado 5.000, então pessoas estavam buscando para ter o alimento diário, pessoas estavam buscando para ver que frutos poderiam obter de riquezas materiais ali. Jesus, entendendo isso, vira-se e diz a toda aquela multidão que o seguia, olhem, vocês querem me seguir, está bem, mas saibam do seguinte, os pássaros têm ninho, as raposas têm seu covil, o filho do homem, ou seja, eu, não tenho onde reclinar a cabeça. Você está vindo à igreja porque quer um carro novo? Desista. Eu não vim para isso. Você está vindo porque quer uma casa nova? Desista. Por conta de uma casa, eu perdi a esposa de Ló, que olhou para trás tentando ver a casa dela que poderia estar queimando quando Sodoma foi queimada. Deus não vai trabalhar dando ao ser humano aquilo que vai prejudicá-lo. Nós somos crianças e sequer sabemos o que pedir. Então, a pergunta que ele faz é, vocês são meus servos fiéis em primeiro lugar, prudentes em segundo lugar, a quem eu constituí para dar a este mundo, para dar ao próximo a verdade ao seu tempo. E notem o que ele diz, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Então, esses dois conceitos, não são todos, mas são dois conceitos básicos que fazem toda a diferença do mundo e mostram a que viemos. Por que a irmã Rosa, porque a irmã Cris, porque o irmão Marcílio, porque o irmão Rogério Elias, porque o irmão Robson Lira, porque cada um de nós foi chamado e qual é a nossa missão? Irmãos, hoje as igrejas estão caindo, cada dia se inventa uma coisa. Nós fomos chamados para restaurar o culto a Deus. Fomos chamados para ser, como diz a Bíblia, reparadores de brechas. Todas as brechas que o inimigo fez nas igrejas, todas as brechas que o inimigo fez nas doutrinas de Cristo, nós fomos chamados para repará-las,
Por isso somos chamados reparadores de brechas. Então, a nossa missão é uma missão importantíssima e ela requer um cuidado maior. Aquilo que outros podem fazer, a nós não é permitido. Como diz Paulo, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Então não estranhem se as pessoas não veem dentro daquilo que você está aprendendo luz. Não estranhe se na tua própria família começa a luta. Não estranhe se teus próprios parentes mais chegados, teus irmãos antigos da igreja não conseguem te acompanhar. Não estranhe. Apenas agradeça a Deus porque Ele te viu como uma pessoa em que a mensagem pura de Deus pode ser colocada. Lembre-se, Deus não trabalha com material imprestável. Aquele que Ele chama, Ele capacita. E se Ele te chamou para essa verdade, acredite, é porque Ele sabe que Ele é capaz de levar você até o fim. Note a promessa. É Ele quem opera o querer e também o efetuar. A nossa luta, irmãos, é uma luta contra um inimigo que nunca operou com tanto poder. Repito, a nossa luta é com um inimigo que nunca operou com tanto poder. A humanidade está perdendo sua força moral, a humanidade está perdendo sua força intelectual, a humanidade está perdendo o pouco de força espiritual que tinha. E Deus chama um povo agora com verdades solenes, com verdades únicas para apresentar ao mundo. Então, este chamado não é para todos, por isso repetimos, a verdade presente é o grande diferencial no momento em que o inimigo tem apresentado mentiras colossais ao mundo que só a verdade presente pode fazer frente. Assim, iniciamos o nosso estudo então de Mateus 24, hoje a partir do versículo 29, tendo em mente novamente Eclesiastes 1:9 em primeiro lugar, nada há de novo debaixo do sol. Ok? Então, Mateus 24, versículo 29, eu pediria que o irmão Marcílio, por favor, colocasse sempre apenas o versículo que lemos, para que os irmãos possam, lendo, né, estar também meditando no versículo, e leiam, irmãos. O versículo caiu ali no chat, leia. Deus estabeleceu a escrita para gravar no seu coração. O mundo diz, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Deus diz aos cristãos, a minha palavra vale mais do que 1000 imagens. Não esqueçam disso, irmãos. A promessa é de um Deus que diz, escreverei nos vossos corações a minha lei. Deus não vai gravar na mente imagens. Deus vai escrever a sua palavra, porque Ele sabe que ela é quem tem poder. Então, o inimigo diz, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Deus diz a nós, a minha palavra vale mais que 1000 imagens. Por quê? Porque o cristão, ele é levado pela fé, ele não é levado pela vista, ele é levado pelo está escrito. Se Jesus não fosse levado pelo está escrito, ele teria caído. Aparece diante dele um anjo de luz. A defesa dele não foi o que ele via. Se ele tivesse que ser levado pelo que ele via um anjo maravilhoso ali e correria com certeza o risco de imaginar que aquele poderia ser um anjo do céu. E era um anjo caído, era o demônio, era o diabo. Então, ele se defende com aquilo que o cristão deve se defender. Está escrito. Por isso nós somos um povo que deve ser especialista na palavra de Deus. Está escrito é a nossa norma de fé, regra e prática. Então, Mateus 24, 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Né? O irmão Rogério Alves coloca aí com muita propriedade, muito obrigado, meu irmão, esta palavra gravada no coração é a nova aliança, é também a lei de Deus, é também a palavra de Deus. Muito obrigado. Irmãos, então vejam que nós iniciamos, né, o texto mostrando sinais na natureza. Esses sinais na natureza, a maioria das pessoas não tem ideia
Porque, e justamente não tem ideia porque não tem feito valer o conceito que temos batido aqui muito. Nada há de novo debaixo do sol. O que foi, isso é o que há de ser. Então, irmãos, diz, logo depois da aflição daqueles dias, né, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. A pergunta é, logo depois de que aflição? De que aflição está se falando aqui? Obviamente, notem a pergunta que foi feita. Mateus 24, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus mostra uma série de acontecimentos, nós já falamos sobre isso nos estudos passados. No versículo 15 é que ele dá a resposta à pergunta. E ele diz, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, algumas versões dizem da abominação que traz a desolação, e é ela quem move essa aflição, quando virdes, pois, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, etc, etc, etc. Então, Mateus 24, 29 está trazendo de volta a questão da abominação da desolação, ou a abominação que traz a desolação ou a aflição, né? Esta aflição, o irmão Pedro Sampaio aí coloca, não é a aflição de Jacó? Ainda não. A aflição de Jacó é a última. Somente após o decreto de morte é que nós vamos entrar na aflição ou na angústia de Jacó. Esta aflição é a aflição inicial que é movida pelo decreto dominical. Não é o decreto de morte aqui. A abominação que traz a desolação é o decreto dominical, certo? Agora, no versículo 29, voltando, lembrem-se que esta aflição é a aflição que foi falada sobre isso. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 10, diz... Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E o versículo 11 é chave. Desde o tempo em que contínuo for tirado e posta a abominação da desolação, haverá 1290 dias. O tempo, então, aqui apresentado é o início dos 1290 dias de Daniel, e nós vamos ver como isso está perfeitamente linkado. O livro de Daniel deve ser estudado com o livro de Mateus, capítulo 24, que estamos estudando, junto com Lucas, capítulo 21, junto também com Marcos, capítulo 13, e junto, obviamente, com a revelação, que é o Apocalipse, principalmente no capítulos 13 e 17, quando fala desses temas específicos, ok? Então, se nós conseguirmos estudar todos estes livros, né, buscando os links que Deus nos dá em cada um deles, como, nunca esqueçam, o versículo 15 que acabamos de ler de Mateus 24, quando, pois, vires que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, Jesus, portanto, está nos mandando para o profeta Daniel, está nos mandando estudar o livro de Daniel para nós que somos o povo da verdade presente, e aí nós temos um panorama geral de tudo que estará acontecendo. Então, depois da aflição daqueles dias, essa aflição, irmãos, eu quero que os irmãos voltem um pouquinho ao passado, para que a gente possa ter o contexto todo. Vamos de novo para o livro de Daniel, voltem de novo para o livro de Daniel um pouquinho, e aqueles que preferem simplesmente o texto, não se preocupem, o irmão Marcílio está colocando, porém, o capítulo 12 que eu quero trazer aos irmãos, né, especificamente sobre esse tempo. Capítulo 12, versículo 7, em primeiro lugar. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio,
quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, jurou pelo próprio Pai, que depois, prestem atenção nisso, amados irmãos, depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, tempo, um ano bíblico, 360, tempos, 2 anos bíblicos, 720, metade de um tempo, metade de um ano, 180, somando 360, 720, 180, 1260 dias proféticos ou anos. Então, ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, jurou por aquele que vive eternamente, que depois de 1260 dias proféticos, ou 3 anos e 6 meses proféticos bíblicos, o que aconteceria? Quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Note, a abominação que traz a desolação foi marcada, em primeiro lugar, com o segundo período de 1260. Por quê? Porque o período de 1260 e o período de 1290 terminam juntos. Como eles terminam juntos, ambos são colocados dentro do contexto de uma abominação que traz a desolação. Lembrem-se, no passado, a abominação que traz a desolação. No ano 508 se estabelece o papado. 30 dias depois, no ano 538, inicia a perseguição ao povo de Deus. No ano 1798 termina, cumprindo os 1260 dias proféticos, leia-se anos, e os 1290 dias proféticos, leia-se anos também. Tanto o período de 1290 como 1260 terminam no ano 1798. É importante entender isto para que a gente possa entender também como isto vai acontecer. Então vejam, vamos apenas por um momento tentar ver se isto pode ser assim ou não. Logo depois da aflição daqueles dias, logo depois do ano 1798, que é quando termina a aflição do povo de Deus, quando o general Berthier toma o papado, leva preso o papa reinante na época, confiscam o território do Vaticano e cessa a perseguição ao povo de Deus. Então, estamos no passado, por favor, para depois entrarmos no presente, né? Então, logo depois desta perseguição, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, logo depois do ano 1798, se está correta a interpretação profética aqui dada, em algum momento deveriam acontecer essas coisas. Mas eu quero convidar os irmãos para ler, em primeiro lugar, Mateus 24, 7, para que nós tenhamos todo o contexto agora. Mateus 24, 7. Note. Porquanto se levantará nação contra nação, não é um sinal da natureza. Reino contra reino também não é um sinal da natureza. Haverá fomes, também não é um sinal da natureza. Pestes, também não é um sinal da natureza. Terremotos em vários lugares. Este é um sinal da natureza. Então nós podemos pegar isoladamente, como estamos estudando hoje os sinais da natureza no tempo do fim, vamos pegar o terremoto para ver se nós temos um tempo também definido aqui. Vamos lá. No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, Apocalipse 6, 12. Lembrem-se que estamos primeiro estudando o cumprimento passado de um Deus que diz nada de novo debaixo do sol, um Deus que permitiu que isto ocorresse no passado para que nós não nos perdêssemos na interpretação futura. Então, repetindo, Apocalipse 6, 12, vejam o que diz aqui. Note que nós temos o mesmo conceito. Havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Então, sinal na natureza. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. Então, note que nós temos aqui o mesmo contexto, porém, em Apocalipse, ele coloca a sequência correta disso.
Em Mateus 24, Jesus apresentou vários assuntos e apresenta o tempo determinado de cada coisa. Apocalipse resume juntando os sinais na terra para que a gente possa ter um contexto cada vez mais claro. Agora, no livro de Marcos também, no livro de Marcos, capítulo 13, nós vamos encontrar a mesma coisa. Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 26. Marcos 13, 24 a 26. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Note aqui que o apóstolo Marcos, ele coloca também esses sinais na natureza e diz, então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Agora, é preciso entender, irmãos, que o texto aqui, e eu quero que tenham bastante calma, o texto aqui não está dizendo aqui que Cristo está vindo. Diz que verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Não diz que está vindo para a terra. Isso é importante, irmãos. Por quê? Porque existem dois contextos que devem ser entendidos aqui. Nós não podemos dizer que está vindo para a terra, porque não é o que está sendo dito aqui. Embora esta é uma aplicação que se possa fazer, não podemos dizer que está escrito que ele está vindo para a terra. E digo isso por quê, irmãos? Agora, vamos ler Daniel 7, 11 a 14. Daniel 7, 11 a 14. Eu sei que é um pouco cansativo, mas a Bíblia é assim. É como diz a própria palavra de Deus. Preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Então, para poder ter o contexto todo, Daniel 7, agora 11 a 14, prestem atenção nisso, irmãos. Daniel 7, repito, 11 a 14. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Permitam-me interpretar já, para a gente poder ter isso de forma clara. Então eu estive olhando por causa da voz das grandes doutrinas falsas, das grandes palavras contra Deus que vinham do papado. Estamos no tempo do ano 538 a 1798, quando os concílios de Nicéia, concílio de Trento, concílio de Constantinopla, criaram milhares de dogmas contra aquilo que Deus ensinava. Estive olhando até que o animal foi morto. Agora é morto o animal. Lembre-se, esse animal é o quarto animal que representava o papado, representava a Roma papal também, e este animal foi morto. Estamos no tempo do ano 1798, quando é confiscado o território do Vaticano e o papado leva a ferida mortal. O seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Futuro, ponto futuro. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Continuaram as outras nações, a Alemanha e todos os outros chifres, que eram os burgúndios, os érulos, os vândalos, né, os francos, que viraram os franceses, os ângulos, que viraram a Inglaterra, todos esses mais permaneceram. Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, preste atenção agora. E eis que vinha nas nuvens do céu, o mesmo texto de Marcos, nas nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Note que ele não vem para a terra, ele vai ao eterno, ele vai ao Pai. E o fizeram chegar até ele. Olhem o que está acontecendo aqui, irmãos. Por um momento, né, vamos manter o texto aqui, né, se o irmão Marcílio puder colocar ali, note o que diz aqui o livro de Apocalipse, revelando também isto que está acontecendo do livro de Daniel. Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 5, e vamos ver que é exatamente o que está acontecendo aqui. Apocalipse, capítulo 5.
Versículo 5:1. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Este é o ancião de dias, o Pai, que tem na sua mão direita, a mão direita, aqui diz destra, outras versões diz mão direita, é a mão do favor. É quando Deus está oferecendo a alguém algo, né? Por isso diz, as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. Bodes à esquerda não estão sobre o favor de Deus. As ovelhas à direita, porque estão sob o favor de Deus. Então, Apocalipse 5:1, 5:2. Vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Está acontecendo aqui que o filho ainda não chegou. Estão aguardando o filho porque o pai determinou que o juízo seria feito através do filho. E é o que está acontecendo aqui. E o versículo 6 agora é quando o filho vem. Olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas. Note, um cordeiro como havendo sido morto. Isso mostra que isso está acontecendo depois que Cristo já foi morto. Ele já veio à terra, morreu, agora ele sobe, vai ao Pai, e esse ponto é um ponto próximo de quando ele está chegando até o Pai. Não é logo após a morte dele, é depois disso. Não é o escopo de estudo agora, mas apenas para que os irmãos possam entender o que aconteceu. Veio, tomou o livro da direita do que estava sentado sobre o trono. Ou seja, esse livro é o único livro que a Bíblia cita que foi selado, que é o livro de Daniel. Por isso o livro de Daniel é aberto, por isso no livro de Mateus é dito exatamente para se ir ao livro de Daniel. Por isso o livro de Daniel também, no capítulo 12, diz com toda a clareza, né, sobre Daniel e sobre o seu livro, 12:13, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e está na tua sorte no fim dos dias. Porque no fim dos dias, o livro de Daniel seria aberto pelo Cordeiro, e uma vez aberto o livro de Daniel, luz sobre esse livro seria enviada para o povo de Deus na terra, né? Então, nós agora, tendo o livro de Daniel 7 voltando, para finalizar, né, Daniel 7, que nós começamos a ler, de novo, eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, honra, reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Lembre-se que isso é o que Daniel viu em visão do que ocorreria no futuro. Por isso, né, o livro de Mateus deve ser estudado também com luz sobre, obviamente, Apocalipse, Marcos, Lucas, enfim, aqueles que apontam para o fim dos dias. Porém, gostaríamos de colocar aqui para os irmãos esses pontos apenas. Nada de novo debaixo do sol. Então vejam, versículo 29. 29 de Mateus 24 de novo. Logo depois da aflição daqueles dias, logo depois da perseguição movida contra o povo de Deus, 538 a 1798, então logo depois do ano de 1798, em algum momento o sol se escurecerá. Irmãos, sobre isso, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. Vocês podem pegar isso, na própria Wikipedia, podem pesquisar na internet. Isso a própria história demonstra. Lembrem-se, irmãos, que antes disso acontecer, Jesus coloca um terremoto também mencionado no livro de Apocalipse e no próprio Mateus 24, versículo 7. Então, vamos buscar se houve isso, né? Para aqueles que quiserem, na página 304 do livro A Grande Controvérsia, ou na Wikipedia, ou no livro Princípios da Geologia, enfim, são vários os livros que os irmãos podem buscar essa informação, né? Em cumprimento da profecia, ocorreu no ano 1755 o mais terrível terremoto que já se registrou. Então vejam,
1755, pouco antes do ano, né, 1798, que é quando terminaria a aflição. Lembrem que o terremoto foi colocado antes disso, foi no versículo 7, e a aflição foi colocada no versículo 29, bem depois. De qualquer maneira, apenas marquem se quiserem para depois poder estudar com calma. No ano 1755, temos o primeiro sinal que foi dado por Jesus sobre a vinda dele. Mateus 24, 7, e no ano 1755, o terremoto mais terrível que já se conheceu, né, sobre isso. Depois, 25 anos mais tarde, o novo sinal aparece, o escurecimento do sol e da lua. Diz o texto: em seguida a esta perseguição, segundo as palavras de Cristo, o sol deveria escurecer-se. A 19 de maio de 1780, vejam que precisão, cumpriu-se esta profecia. Pouco antes, a perseguição cessa, a aflição cessa e aparece o sinal do sol. Naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. Nosso Primeiro Século, um livro antigo que vocês vão conseguir encontrar na internet, diz: único ou quase único em sua espécie, pelo misterioso e até agora inexplicado. A ciência hoje quer dizer que foi pura e simplesmente um eclipse. Não foi, irmãos. Leiam, vejam, busquem as notícias por vocês mesmos para ver. Diz: único ou quase único em sua espécie, pelo misterioso e até agora inexplicado fenômeno que nele se verificou, foi o dia escuro de 19 de maio de 1780, de inexplicável escuridão que cobriu todo o céu e a atmosfera visíveis em Nova Inglaterra. Bom, este foi o segundo sinal. Vamos ler também um outro ponto aqui. No dia 19 de maio de 1780, aconteceu um fenômeno que assustou os moradores da Nova Inglaterra. Já é outro texto. Uma região que abrange 6 estados norte-americanos: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont, todos ao norte do país. As pessoas relataram uma grande escuridão. O sol sumiu quase que de repente e ao meio-dia transformou-se em meia-noite. Tudo ficou escuro e tenebroso. Naquele dia não houve eclipse. Ok? Bom, mas a profecia apresentava ainda, Mateus 24, 29, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. Relatos inúmeros mostram, eu nem puxei porque quero que os irmãos busquem por si mesmos, que naquela mesma noite a lua apareceu com cor de sangue. A luz não deu a sua luz, ela simplesmente apareceu com cor de sangue. E diz também: a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas, né? O mesmo texto aqui, né, no site, vocês podem encontrar no site da Zenit, podem encontrar também na própria Wikipedia, como falamos. Passados pouco mais de 50 anos, outro fenômeno nos céus dos Estados Unidos deixou muita gente boquiaberta. Era a madrugada de 13 de novembro de 1833. Durante horas, literalmente milhares de estrelas cadentes caíam a cada minuto. Foi como se todo o céu estrelado estivesse desabando. As testemunhas estavam principalmente da costa leste do país até o sul da Flórida. Irmãos, vejam, nós podemos arrumar desculpas como os duvidosos de plantão sempre arrumam. A ciência tenta explicar hoje, querendo minimizar os sinais, mas se nós aceitamos o que Deus disse já lá no princípio, no livro de Gênesis, irmãos, vejam o que Deus disse quando colocou o céu, a lua e as estrelas. Vejam o que ele disse para nós. Foi à tarde, manhã, o dia terceiro. Está em Gênesis 1, 14 e 15. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados,
e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Note que Deus já estabeleceu, ele que conhece o fim desde o princípio, já colocou o sol, a lua e as estrelas para sinais para o povo de Deus. E aí, o livro de Daniel, é claro, os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. Nós podemos confiar num Deus que não só colocou exatamente o sol, a lua e as estrelas nesta ordem quando colocou lá no Gênesis. E aqui em Mateus 24, obedecendo esta ordem também, aparece o sol na ordem, a lua na ordem e as estrelas na ordem. Deus é tão fantástico que ele faz com que os astros obedeçam a sua ordem, inclusive na cronologia. Primeiro sol, depois lua, depois estrelas, respeitando aquilo que o Senhor mandou. Então, irmãos, nós precisamos saber que isto já aconteceu. Já aconteceu. Duvidar de que a vinda de Cristo está próxima é um erro absurdo com toda a luz que temos hoje. Já aconteceu, irmãos, a história está aí. Lembrem-se que a profecia nada mais é do que a história contada por Deus antes que ela aconteça. Por isso o Senhor nosso Deus diz a nós, se acreditamos que temos a verdade presente, o Senhor Deus nada fará sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Por isso, nós temos hoje a certeza absoluta, e notem, irmãos, que depois que isso ocorresse é dito, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Nós podemos duvidar, nós já estudamos aqui o que ocorreu. Lembre-se, o último dos sinais, 1833 as estrelas caem. Um novo sinal teria que acontecer. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. A partir de 1833, o sinal de Deus, o sábado, começa a aparecer na terra. Os homens começam a estudar e começam a compreender que o sinal de Deus estava presente. E também se cumpre o que disse Marcos, que o Filho do Homem viria nas nuvens do céu. Porém, não viria para a terra, como vimos em Apocalipse, e podemos estudar isso também de novo, já estudamos no passado, podemos estudar de novo, que em qualquer momento a partir de 1833 e em 1844, cumprindo a profecia das 2.300 tardes e manhãs, o sinal ou a vinda do Filho nas nuvens do céu, até o ancião de dias ocorre. Isso, irmãos, nós podemos negar, nós podemos fazer o que quisermos, irmãos, mas se nós formos sinceros diante de Deus, se nós permitirmos cumprir em nós aquilo que o nosso Deus disse, que nós devemos ser levados pela fé com base no puro está escrito. Eu só posso dizer o que disse alguém que um dia escreveu sobre a profecia dos 7 reis, que eu creio inspirado por Deus. Disse o seguinte: são muitos os detalhes para que tudo, absolutamente tudo, esteja 100% certo. Mas são muitas os acontecimentos para que tudo esteja errado. Eu acredito de todo o coração, meus irmãos, que o que estou dizendo aos irmãos será deposto contra mim no céu, se o que eu estou dizendo não for a pura verdade de Deus. Eu assumo esse risco diante de Deus e diante dos irmãos e diante dos anjos de Deus, porque o que sei não é fruto do que alguém me disse, é fruto de profundo estudo e oração. E Deus conhece o meu coração e conhece o coração de cada um dos amados irmãos e irmãs que estão nos ouvindo agora e que nos ouvirão futuramente. Amados, permitam que Deus revele aos irmãos se isto vem dele ou não. A promessa é clara: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Se a voz que chega até o ouvido de cada um dos amados irmãos e irmãs nesta noite é a voz do céu, amém. E se vocês puderem reconhecê-la, não pelo pecador que fala, mas por aquele que transmite, que Deus seja louvado nesta noite, porque de fato Deus cumpre outra coisa que ele prometeu. Ele disse que revelaria aos pequeninos as coisas profundas que pertencem a ele.
Que Deus possa abençoá-los grandemente, irmãos, e que esse estudo possa calar fundo no coração de cada um dos irmãos. Estudem, busquem, amados de Deus. É impossível que com toda a luz que tenhamos, nós possamos negar aquilo que Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 12, Apocalipse 13, Apocalipse 5, Apocalipse 10, Apocalipse 1, Apocalipse 17 estão gritando aos nossos corações no dia de hoje. Que Deus abençoe grandemente a cada um dos irmãos. Irmão Marcílio, passa a palavra ao irmão, se houver alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, e se Deus nos julgar aptos a responder, assim faremos. Se não soubermos, o silêncio nosso será a eloquência. Amém. Amém. Alguma colocação, Fabiano, o irmão Robson está aí na sala conosco, a irmã Joana também. Enquanto isso, os irmãos que estão nos assistindo aí, eles podem fazer suas colocações ali no chat da sala e nós transmitimos aqui o Rogério, ele mesmo pode fazer lá. Irmão Fabiano. Irmão Rogério, acho que você tem que desligar a caixa de som aí. Se eu desligo a caixa de som, eu não escuto os irmãos. Está desligado o retorno, irmão. Vamos ver se saiu. Saiu. Tá? Porque eu só escuto, irmão Marcílio, perdão, eu só escuto pela caixinha de som, eu não tenho aquele som que vocês têm no ouvido lá, tá bom? Ah, tá ok. Vou pegar um daquele, tá bom, irmão? O irmão Fabiano Robson, ou a irmã Joana, ainda está dando um retorno aí. Eu estou vendo, irmão Marcílio, e eu preciso falar, eu estou vendo aqui vários aleluias, vários améns. Irmãos, os irmãos não sabem a alegria que dão para a gente quando os irmãos conseguem compreender as coisas de Deus e quando a gente percebe que Deus deu discernimento a esses amados irmãos e irmãs para entender e ouvir a voz de Deus. Não é a voz do homem, não é a voz... Esqueçam o Rogério, esqueçam o Marcílio, esqueçam todos nós. Fiquem com a palavra, amados de Deus. Eu estou muito feliz de ver, irmão Marcílio, que os irmãos estão conseguindo receber esta palavra como vinda de Deus e que sentem alegria no coração ao ouvir tamanhas verdades maravilhosas do nosso Deus. Amém. Os irmãos realmente estão, de certa forma, aí regozijados aí com o estudo aí, né? Com o coração cheio aí de amor aí. E chegamos a ter 25 participantes diretos, né, irmão Marcílio? Exatamente. Com todos os vossos irmãos, isto é a iluminação do Eterno. Vamos firme, isto é do Senhor. Amém. Assim seja, vamos ouvir, perfeito, irmão Rogério, sem comentários. Irmãos, o irmão Robson ora por nós aí para a gente encerrar esse estudo. Boa noite a todos. Os irmãos estão vendo aí no painel aí da sala uma propaganda que apresenta por que tantas igrejas. Amanhã, às 10 horas da manhã, nesse canal da internet dmaistv.com.br, tem uma entrevista com o nosso irmão Rogério sobre este tema aí, por que tantas igrejas. Perdão, se irmão os Marcílio, irmãos puderem... Irmão Marcílio. Perdão, quarta, né? Não, perdão. Não, na quarta-feira, estou falando amanhã, né? Não é na quarta-feira. Dia 19/8, na quarta-feira. Isso que dá estudar profecia melhor, irmão Marcílio, tá vendo? Estuda a profecia, dá isso, ó. Não entendi. Estuda profecia, dá isso. Já começa a profetizar para o tempo futuro, para o tempo passado, assim que é bom. Bom, os irmãos estão vendo aí o anúncio, então quarta-feira entra lá às 10 horas nesse canal, é na internet, não é na televisão de antena, cabo, nada, essa televisão é na internet. Eu já dei uma olhada no programa, o programa é bem eclético mesmo, é muito bom.
dimaistv.com.br às 10 horas no dia 19/8, quarta-feira. O irmão Rogério vai estar sendo questionado lá pelas entrevistadoras do programa lá, por que tantas igrejas. Bom, irmão Marcílio, obrigado meu irmão Marcílio, me perdoe, por favor. A irmã Maria Conceição acabou me lembrando de uma coisa. Ela diz assim, ó, eu tinha em mente que esses acontecimentos fossem sequenciais, acumulados todos para o final. Aprendi muito, obrigado, tal. Deixe-me lembrá-los, irmãos. Hoje nós vimos o acontecimento passado. O próximo estudo, vamos estudar isso a nível de futuro, tá bem? Esses acontecimentos vão se repetir no futuro, tá bom, irmãos? Só para não ficar essa dúvida aí, tá bem? Ok. A paz, irmã Rosa. Alguém me passa o link. Qual o link será que é? Tem que ver. Ok, estamos juntos aí na fé, irmãos em Cristo. Bom, vamos orar. O Hugo está passando, está pedindo o link, não sei se o irmão consegue colar aí para ele. Mas nós vamos encerrar agora aí, né? Se ele quiser algum questionamento aí, ele pode fazer por aí mesmo, a gente responde, né? Tá bom. Que o Eterno abençoe, estamos aqui. Amém. Vamos orar. O irmão Robson ora, ou o Fabiano, ou eu, ou o Rogério. Amém, irmão Marcílio, eu vou orar. Amém. Amém, irmão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque nessa noite, mais uma vez, o Senhor nos preparou essa linda palestra que encheu os nossos corações e a nossa mente de entendimento. A tua luz brilhou sobre os nossos corações, Senhor. Obrigado e agradecemos pela vida do teu servo, o irmão Rogério, que o Senhor tem dado a cada estudo mais entendimento, mais luz, para que possamos também receber o que ele recebeu, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pelos irmãos, tantos outros que acabaram chegando durante esses últimos dias, agregando a este estudo, sendo participantes também, Senhor, não ficando restrito a nós, a verdade presente, mas a eles também, Senhor, e que possa isso ser plantado nos nossos corações para que possamos dar frutos, Senhor, para que outras pessoas também possam conhecer as tuas verdades. Obrigado porque hoje tivemos um entendimento do que aconteceu no passado e no próximo estudo vamos entender a dupla aplicação da profecia, onde ela vai ser direcionada para o tempo do fim, para que possamos estar alertas e para que possamos dar o sonido correto, Senhor, como atalaias do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida de cada irmão, que aqui está o irmão Marcílio, o irmão Rogério, a irmã Joana, o irmão Fabiano, que o Senhor possa abençoá-los grandemente, também a vida do pastor Juliano, que não pôde estar conosco por algum motivo, mas que o Senhor possa ir de encontro nesse exato momento onde ele estiver, Senhor, e que todos os irmãos que estão no lado de fora da sala de estudos, que o Senhor possa, com poder e grande glória, Senhor, abençoá-los todos os dias, eles e as vossas famílias. Nos traga aqui, Senhor, na próxima quarta-feira, para que possamos ser participantes, meu Deus, do próximo estudo, e que a tua graça e a tua paz seja com todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém, Pai. Amém. 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 Eu quero também agradecer a todos que estiveram conosco pela paciência de estar ouvindo. Eu sei que não é fácil a gente ficar prestando atenção, né? É cansativo por vezes, e gostaria de pedir a todos que, por favor, orem, irmãos, por esta quarta-feira. É um canal bastante grande que se abre, e, obviamente, ninguém está à altura, né, daquilo que Deus, por vezes, coloca sobre os seus servos. Eu gostaria muito de poder contar com a oração de todos os irmãos. Confio na oração de vocês, meus irmãos. Sei
que o braço do Todo-Poderoso será movido também pela oração de vocês. Então, por favor, orem, irmãos, por nós, orem pela nossa vida espiritual, oremos uns pelos outros, irmãos, né? Eu sei que tem gente aqui que não se conhece, né? A irmã Paula, irmão Giovanni, irmão Daniel, irmão, oremos uns pelos outros, irmãos, nunca nos esqueçamos de orar. O pastor Juliano é uma pessoa que tem esse dom, ele ora muito, né? E ele tem ensinado isso para a gente também, e eu creio que nós temos que aprender com todos. Então, irmãos, por favor, novamente, orem por nós, tá bem? Um grande prazer ter estado com todos vocês. Irmão Marcílio, irmão Robson, a irmã Joana, minha irmã Joana, Ósculo Santo, minha amada irmã Tereza, né, Fabiano, e o Ósculo Santo a todos os meus amados irmãos e irmãs que nos acompanharam nessa noite. Que Deus esteja com todos vocês. Amém. Irmãos, boa noite. Nós vamos estar quarta-feira em São Paulo, a partir de amanhã em São Paulo, mas quarta-feira acompanhando o irmão. E se nós gerarmos o link para o estudo de quarta-feira, provavelmente será na parte da tarde, os irmãos vão ficar sabendo. Senão a gente retoma com o estudo no sábado. Tudo bem? Ok. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Vamos lá na quarta-feira lá acompanhar o Rogério nessa entrevista aí. Todos nós ligados lá na TV, demaistv.com.br. E até provavelmente na quarta-feira, se não no sábado. Fiquem todos com Deus. Obrigado pela presença de todos, viu? E um bom descanso a todos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Irmã Cris também, irmã Cris. Abraço. Fica na paz. Não, Robson, Ósculo Santo a teu garotinho. Perdão. Ósculo Santo a teu garotinho e a tua esposa, tá bom, Robson? Amém, irmão Rogério. Obrigado. A ti e sua família também. Irmão Fabiano, irmão Marcílio, irmã Cris, irmã Joana. Deus abençoe a todos. Amém. Hoje, irmão Robson, irmão Marcílio, irmão Rogério, fique na paz, a irmã Teresa também. Amém, irmão Fabiano. Vamos estar orando. Marcílio, Oi. tá no ar ainda? Tá, sim. Tá bom, então eu vou aguardar pra gente conversar. Tá ok.